Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live com muito sono agora. Essa live vai ficar um pouco bêbada. Eu não tô bêbado, eu só tô com sono, eu não bebo. Essa live aqui estou fazendo por causa das coisas que estão acontecendo na Síria. Que estão acontecendo agora na Síria e o negócio tá ficando feio. Bom, muito bem, já tem 3 telespectadores, incluindo a minha querida amiga Jordânia. Olá, Jordânia, um beijo pra você. Tem a boa Jordânia, que é essa que entrou na live, e tem a má Jordânia, que é aquela do Oriente Médio, né? Olá, Cândido. Vou esperar chegar em 20 dessa vez pra começar. Salve para Moema. É Moema aqui de São Paulo mesmo, Renato? Lá tem muito bons restaurantes. Pô, eu tava falando que tava em 12, caiu pra 1. Bom, vamos lá, vai. Antes de começar a falar sobre a Síria, eu quero falar de um absurdo que eu acabei de ouvir sobre o João Dória na prefeitura. Ele instituiu que não se deve mais chamar os membros da prefeitura de excelentíssimo, vossa excelência, o cacete, e sim de o senhor e a senhora. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Eu vou explicar por quê. Eu nunca chamo governadores, presidentes, senadores, essas merda toda de o senhor ou excelência ou excelentíssimo. Eu chamo de você para não falar filha da puta. Então é preciso dar à população a oportunidade de ser desobediente civil, de chamar esses parasitas que anseiam por respeitabilidade daquilo que eles realmente são. Filho da puta. Bando de bandidos. Porém, é muito perigoso quando um governante tenta se aproximar da população e fingir se misturar ao meio da população. Não, eu sou uma pessoa comum, eu sou um representante do povo. Eu fui eleito pelo povo, eu sou mais um servidor da sociedade. Podem me chamar de o senhor, a senhora você, e aí, mano. Isso é perigoso. Afinal, o cara mais elitizado, o cara mais privilegiado da União Soviética, o camarada Stalin, se autodenominava camarada. Ele não é um ditador, ele não é uma excelência, ele não é uma majestade, ele é um camarada, ele é a mesma porra que você. Isso era verdade na prática? Óbvio que não. Mas é assim que o governo engana. O governo vive da mentira. É mentira que o governante é o senhor, a senhora. Eles são ditadores privilegiados. O sonho deles é realmente ser um imperador, uma majestade. Para pavimentar esse caminho do privilégio político indevido e criminoso, eles vão enganar a população com esse negócio de não, pode me chamar de você. Então, qual é o papel do governante? O papel do governante é que ele, pelo menos... Bom, o papel do governante é tomar uma bala na cara. Mas ele seria mais transparente se ele falasse de agora em diante vocês me chamarão de generalíssimo e almirantíssimo imperador. Aí seria mais honesto, porque é o que todos eles desejam ser. Se eu fosse ditador, eu ia falar, agora vocês vão me chamar de generalíssimo e almirantíssimo imperador e majestade Cogos. É muito perigoso quando o cara vem, não, pode me chamar de você, certo? E o papel da população é mandar eles todos tomarem no cu. Muito bem, agora vamos falar sobre a questão da Síria. A Síria, como vocês sabem, está numa guerra civil. Existem vários conflitos acontecendo no mundo. É mentira aquela mentira que o pessoal conta. Não, porque agora nós vivemos em paz. Tem um livro escroto de um filho de uma puta comunista vagabundo aidético chamado Steve Pinker. The Better Angels of Our Nature. Puta livrinho escroto. O que esse filho da puta desse Steve Pinker fala no livro dele é que o mundo nunca foi tão pacífico. Puta que o pariu pelo rabo! O mundo nunca foi tão pacífico, seu filho de uma puta. Abre o jornal. Eu não leio jornal, né? Eu leio só a mídia semi-independente, porque independente não tem nenhuma. Mas, porra, até abrindo o jornal mainstream, você vê que existe um monte de conflitos sanguinolentos acontecendo no mundo. Se vocês entrarem, não precisa nem ir longe. Vocês não precisam nem estudar a fundo a polemologia. Polemologia é o estudo dos conflitos. Polemos, do grego, né? Conflito. Você entra na porra lá da Wikipédia e coloca lá a lista de guerras que aconteceram no século XI. No século XII. Aí tem meia dúzia de guerrinha lá porque os muçulmanos estavam enchendo o saco. Ou então teve um rei que queria comer a mulher do outro rei lá e saiu na porra. É isso. Aí você pega século XX, cara, não acaba mais. Você fica dando scroll down na tela, ela não acaba mais o número de conflitos no século XX. E hoje, existem 14 conflitos gigantescos em andamento, além de uns outros. O século XX foi o mais sanguinolento da história. Como é que o babaca do Steve Pinker chegou à conclusão de que o século XX é o mais pacífico? Puta que merda, cara. É porque existia um vilarejozinho de 10 pessoas lá na pré-história, e aí uma tribo trocou porrada com a outra e matou um cara. Ou seja, 10% do vilarejo foi exterminado.
Para exterminar hoje 10% da população dos Estados Unidos, você teria que jogar 10 mil bombas de hidrogênio. É assim que ele chegou à conclusão. Ou seja, é uma putaria estatística que ele fez. É um imbecil. É um completo imbecil. A metodologia dele é mais ridícula que eu já vi algum historiador fazer. Muito bem. Um dos conflitos que está acontecendo hoje, um desses 14 grandes conflitos que estão em andamento no mundo, é a guerra civil na Síria. Dos 14 conflitos que estão em andamento no mundo, grandes, que tem os menorzinhos também, 13 tem a porra do Islã no meio. Um é a guerra no México, por causa da proibição das drogas. A próxima vez que vier um conservinha, um pseudo-conservinha de merda, falar que tem que proibir as drogas porque ele tá preocupado com a segurança, cuspa-lhe em face e depois mate. Filho da puta. A proibição das drogas está acarretando uma guerra sanguinolenta no México. Se liberasse essa merda e cada cachorro lambesse a sua caceta, quer se matar de maconha, você pode enfiar maconha no cu e some da minha frente, acabava a porra da guerra, caralho. Bom, mas vamos falar da porra do Islã. Então vamos lá. Síria. Governo do Bashar al-Assad, que é um ditador de merda. O que está acontecendo na Síria é que os Estados Unidos quer influência ali. Aquilo seria uma área de influência estratégica valiosa para o império estadunidense que quer controlar o Oriente Médio inteiro. Quer ficar com todo o petróleo de lá, isso é óbvio. Não só isso. Querem instalar um banco Rothschild naquela porra. Quais são os 3 países do mundo que não tem um banco Rothschild? Um é a Síria, o outro é o Irã e o outro é a Coreia do Norte. Não é à toa que o Império Estadunidense Maçônico quer acabar com os 3. Tudo bem, a Coreia do Norte é comunista, não presta. O Islã, um bando de filhos da puta xiita, também não prestam. Mas os Estados Unidos nunca esteve preocupado com isso. Nunca esteve preocupado com questões humanitárias. Se os Estados Unidos estivessem preocupados com questões humanitárias primeiro, por que eles não agem em lugares onde está acontecendo abusos humanitários muito piores, como na Nigéria, né, sofrendo nas mãos do Boko Haram? Por que eles não agem lá em Darfur, onde a porra dos muçulmanos, de novo, os muçulmanos, caralho, estão matando os animistas? Puta que pariu. Outra coisa, por que os bancos americanos financiaram os nazistas para fazer o Holocausto? Por que os Estados Unidos, principalmente o Obama, financiou o Talibã, na época do Reagan, né? Por que eles financiaram a Al-Qaeda? Por que eles financiaram o ISIS? O Estado Islâmico é uma criação conjunta de Estados Unidos e Arábia Maldita. Arábia Saudita. Eles querem realmente desestabilizar o regime do Bashar al-Assad para implantar um governo pró-americano, como é o narco-governo do Hamid Karzai no Afeganistão, como fizeram com o Mursi lá no Egito, e assim dominar a porra toda. Aí tem a Rússia, que tem os interesses dela ali também. A Rússia não quer deixar. O Putin é um bonzinho? O Putin é um anjinho? O Putin quer salvar o pobrezinho do povo da Síria, que é o caralho. O Putin quer interesse também. O Putin é um criminoso de guerra. O Putin matou civil pra caralho lá em Grozny, na Abkhazia. Ninguém ali é santo. Nós não estamos falando de santos. Estamos falando de um bando de filhos da puta de políticos. Mas no meio disso tudo, pelo menos o Putin não é uma prostituta globalista, como é o Obama, como é a Hillary, como é o Trump, como é o McCain. Eu tô falando pra vocês. Tem muita coisa errada no mundo. Tem o Assad, que é um ditador de merda. Tem todas aquelas facções sunitas wahhabistas, putinhas da Arábia Saudita, que são mais merda ainda. Tem o Putin, que é um merda, um pouco menos merda. Eu diria que ele seria um esterco seco, assim. Agora, o que há de pior no mundo se chama Estados Unidos da fucking América. Não, mas aí vem o Trump. Porque todo mundo falava, porra, Hillary vai causar a terceira guerra mundial, vamos votar no Trump. Eu tô falando, cara, não é pra votar em ninguém. Tudo bem que a Hillary era o demônio. Mais uma vez eu me enganei. Eu sou honesto, tá? Tem coisa que ninguém percebeu aqui. Eu sou um cara psicopaticamente honesto e sincero. Eu errei durante as eleições americanas. Eu tenho aquela minha teoria do voto defensivo. Não é voto ofensivo do Hyde, não. Aquilo é um absurdo. É voto defensivo. Então eu falo, porra, teoreticamente, se tivesse uma eleição onde concorresse o Hitler contra a Rainha Cristina da Suécia, aquela que gostava de literatura e da igreja e libertou o padre Antônio Vieira no século XVII. Tudo bem, Rainha Cristina contra Hitler. Porra, vamos votar na Rainha Cristina, né?
Então seria uma situação teorética onde o voto defensivo talvez fosse válido. O rei Santo André da Hungria contra o Pol Pot. Tá bom, vamos votar no rei Santo André da Hungria. Então, existem situações raríssimas em que, pelo menos teoreticamente, o voto defensivo seria válido. Mas, na prática, no mundo real, isso não existe. Porque se há uma democracia, todos os candidatos são fachada. Todo jogo político já é controlado por uma elite que está nos bastidores. E a única maneira de se defender disso é não votando em ninguém, não participando dessa merda que é a democracia. Por mais que pareça tentador. Por mais que tenha um demônio chamado Hillary concorrendo com Zé Minhoca lá, o Trump. Não é pra votar no Trump, não é pra votar no Bolsonaro, não é pra votar em Dória, não é pra votar em PSL, não é pra votar em porra nenhuma. Parem de compactuar com a democracia, caralho, buceta, cu. Porra, eu aprendi isso a duras penas. A esquerda me irritou tanto que eu tive um lapso mental bolsonete. Puta merda, né? Aquele bosta do Bolsonaro. Depois eu tive outro lapso mental de apoiar o Paulo Batista. Que puta que pariu, cara. Como eu aprendi nesses anos. Olha como a política é tóxica. Porra, eu li roupa pra caralho. Na hora, pô, Paulo Batista. Ai, o privatizador. Ah, tomar no cu, porra. Bando de vagabundos. Traidores do separatismo. Aí, meu último erro. Talvez esse tenha sido meu último erro nesse setor. Claro que eu vou errar muito mais na vida em outras coisas. Claro que eu ainda vou mijar pra fora da privada. Mas, essa porra de eleição não me pega mais. Hillary contra Trump. Eu falei, porra, tá aí um caso raríssimo em que vale o voto defensivo votar no Trump. Não, não vale. A prova tá aí. Ataque dos destroyers americanos contra alvos na Síria, a base aérea do governo sírio. Ah, mas eles jogaram arma química nas criancinhas, tem que meter míssil mesmo. Ô, porra. Vocês sabem o que é a porra da Síria? Tem uma caralhada de facções. Uma é sunita, a outra é xiita, a outra é bucetista, a outra é anti-bucetista. Eles estão lá se matando. Uma apoia a outra que guerreia com um, que apoia... Não dá pra... Não existe uma divisão em um bloco contra o outro. Não existe o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles estão se matando junto com os aliados, depois se aliam, depois separa. É uma putaria. A Rússia apoia um, os Estados Unidos apoia o outro, o Assad apoia o outro, tem a Irmandade Muçulmana, tem a Al-Qaeda, tem a Al-Nusra, tem ISIS, cara. Tem os Peshmerga lá, os curdos, tem... Os únicos que prestam lá são os cristãos maronitas. Os cristãos maronitas são cristãos que estão em comunhão com a Santa Sé. Eles seguem o grande santo São Marum, que é como se fosse um São Bento da Núrcia para eles. É os únicos que estão certo ali, e as milícias privadas que os apoiam. As milícias privadas variam de traficantes de droga jordanianos até motoqueiros noruegueses. Esses talvez sejam os únicos certos. Agora, a maometanada toda, um achava que o Maomé não cagava, outro achava que o Maomé não peidava, aí eles... Puta que pariu, cara. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como vocês sabem quem jogou a porra da arma nas crianças? Fica difícil saber. Será que foi o Assad? Será que foi o ISIS? Será que foi a Al-Nusra? Até que nós temos uma hipótese mais plausível. Vocês sabem quem jogou as armas nas criancinhas? As armas químicas lá? White motherfucking helmets. Os capacetes brancos. Quem são os capacetes brancos? Para entender quem são os capacetes brancos, é preciso entender como que a situação na Síria se emmerdalhou tanto. Se emmerdalhou porque a Hillary, o McCain, aquele outro viado lá, o John Kerry, e o Obama, juntos, resolveram foder com a Síria. Resolveram alimentar o ISIS financeiramente, resolveram pegar a Turquia, o Erdogan, que é uma outra prostituta dos Estados Unidos, o fulano de tal lá, o Erdogan, esqueci o primeiro nome dele, para comprar petróleo do ISIS. Onde é que o ISIS obtém grana? Além dos impostos que eles cobram, afinal eles chamam Estado Islâmico, Estado implica imposto, sim, é um Estado, o Estado é exatamente isso. Eles ainda por cima ganham dinheiro vendendo petróleo para a Turquia, que é prostituta dos Estados Unidos. Por isso que a Turquia e o Putin não se dão, né? As peças começam a se encaixar aqui, certo? Aí, é preciso entender então que os Estados Unidos têm um interesse em desestabilizar a Síria, desestabilizar o Oriente Médio inteiro, né? Para quem os Estados Unidos trabalham? Para os globalistas Illuminati, para a maçonaria. A maçonaria, cujos figuras são, por exemplo, quem? George Soros. O George Soros é um dos piores bandidos que existe. Ele é húngaro. Quando ele tinha uns 13 anos, ele trabalhou para os nazistas denunciando judeus, sendo que ele tem uma raiz étnica judaica, apesar de ser satanista. Então ele denunciava os próprios judeus. E agora ele financia movimentos de esquerda, feminismo, a porra toda, e os White Helmets.
Os White Helmets são um grupo que trabalha diretamente para o George Soros. E o que eles fazem? Eles fazem false flag operations, operações de bandeira falsa, numa tradução livre. Eles atacam civis com armas químicas, como nós vimos, colocam a culpa no fulano de tal. É igual a tropa de elite. Lembra quando o Major Rocha lá manda matar o Aspira? O Matias? Aí ele chega lá pro Marreco e fala, Marreco, fala que essa bala veio da puta que pariu, põe aí. É isso que eles fazem. Eles jogaram a arma química no civil e falaram que a arma veio lá da puta que pariu, que no caso é o Assad. Bashar al-Assad. Agora existe um pretexto pro Trump bombardear a Síria. Porque, pô, todo mundo que não compactua com o warmongerismo democrata ia ficar puto com o Trump. A não ser que haja o pretexto. Jogaram arma química nas criancinhas. Quem foi? Foda-se. Vamos bombardear a Síria. Na verdade, foi o próprio Estados Unidos. Através dos Soros, através dos White Helmets. Aí eles vão lá e jogam o míssil lá, bombardeiam o caralho a quatro, pá. Eu não gosto do Assad. Se eu fosse ditador do mundo, o Assad ia ser um dos que ia morrer, cara. Mas, porra, ao fazer esse tipo de ataque, militarmente falando, você tá fortalecendo o ISIS. O Putin tem razão. O Trump tá fortalecendo o ISIS. Mas peraí, o Trump não era o cara que ia fazer acordo com a Rússia? Tá, pá. Meu amigo, o Trump é presidente dos Estados Unidos. Você acha que ele manda alguma porra? Você acha que o presidente manda alguma porra? Você acha que você, seu eleitorzinho otário, ao ir votar lá na... Porra, vai pra praia no fim de semana, você vai votar, cara. Você acha que você manda alguma porra, cara? Você acha que você manda alguma merda? Você acha que quem vota manda alguma coisa? O Stalin já falava que manda quem conta a porra dos votos, caralho. E você acha que o Trump manda alguma coisa? O Trump é outro prostituto. Cara, o Trump deve ter chegado lá no primeiro dia de governo dele. Aí chegou um cara da CIA, chegou um cara da NSA, chegou um cara do FBI e chegou um cara que ninguém sabe nem de onde é. Comissão Trilateral ali, ONU, Bilderberg. Chegou pra ele e falou, aí Trump, seguinte, cara. Legal, você tem um discurso da hora, você pode falar o que você quiser aí, você pode fazer os seus discursos contra o aborto, você pode deixar usar o carvão ali, depois a gente bota um democrata lá daqui a 4 anos e desfaz tudo. Então, por enquanto, você deixa os conservadores felizes aí, corta a verba pro Planned Parenthood, legal. Só que é o seguinte, cara. Nós temos uns interesses no Oriente Médio, nós temos que avançar com a agenda globalista. E é melhor você não tentar impedir, porque você tem uma filha gostosa, você tem a mulher, e você não vai querer que elas morram, né? Então é isso. Não existe democracia no sentido que o povo imagina. O povo vai lá e vota. Se existisse essa democracia direta, aí seria ainda pior. Porque imagina deixar a multidão decidir tudo, né? Seria uma tragédia coletiva moral da sociedade inteira. A disrupção societal seria plena. O que existe é uma enganação de trouxa, onde o povo pensa que escolhe alguma porra e uma elite manda. Enquanto isso existir, nós ainda somos humanos escravizados, dá pra combater o sistema. Porque o dia que tiver democracia direta mesmo, nós deixamos de ser humanos. E a biopolítica terá penetrado cada setor da ação humana. Aí nós nos tornaremos estados de nós mesmos. Isso é bom? Não, isso é a pior coisa que pode acontecer. Nós deixaremos de ser humanos, nós deixaremos de ser agentes cooperativos, solidários e subsidiários e passaremos a ser os nossos próprios algozes. Isso é uma democracia plena, certo? Isso é a biopolítica. A biopolítica onde 1/3 da população da Romênia era informante da Securitate. Isso é biopolítica. Tudo bem que é um termo do bosta do Foucault, mas foda-se. Então é isso que acontece. O Trump não manda porra nenhuma. O Trump é um palhaço. O Trump é um animador de circo. O Trump serve pra vocês falarem, agora sim. Agora tá tudo bem, agora não é a Hillary. Puta que pariu, cara. Estão bombardeando a Síria igual a Hillary ia fazer. O Putin tá Putin, igual ele ficaria Putin com a Hillary. Nada mudou, combatente, nada mudou. Então vai todo mundo tomar no cu. Agora, qual é a solução pra isso? Qualquer que seja a solução, ela passa por uma coisa, é preciso acabar com os Estados Unidos. Vejam bem, eu não estou mandando jogar bombas de hidrogênio, não estou mandando jogar mísseis Satan 2 nos Estados Unidos. Isso não é acabar com os Estados Unidos. É o contrário. Acabar com os Estados Unidos seria desmantelar o governo federal americano, que é um câncer, uma praga. Essa não era a ideia inicial das pessoas. Quando eles foram guerrear com a coroa britânica, com o George III, a ideia era o seguinte, vamos fazer uma aliança militar para expulsar os radicals daqui. Depois, cada cachorro que lamba a sua caceta. Mas não, entrou a maçonaria, entrou aqueles founding motherfuckers e criaram um monstro chamado Estados Unidos da América.
Aí teve uma tentativa de sair de fora disso, que foi a secessão do Sul, e veio aquele filho da puta do Abraham Lincoln fuder com tudo. Então é preciso desmantelar os Estados Unidos. É preciso que, sei lá, cada estado americano, Texas, Arizona, Oklahoma, caralho, se separem. O ideal seria que cada condado se separasse, cada cidade se separasse, cada bairro se separasse, cada casa, né? Nós sabemos. Separatismo individual. Mas uma coisa é verdade. Os Estados Unidos têm que acabar para ontem. Qualquer que seja a solução. Agora, qual é a solução lá no Oriente Médio? Bom, qualquer solução passaria por acabar com o Islã. Você teria que converter, né? Mandar missionários fazer os islâmicos se converterem. Pode mandar até o Richard Dawkins e converter os caras ao ateísmo, se quiser. Só não pode deixar os caras ser muçulmanos. Ou convocar uma cruzada, que seja. Acabar com essa merda. Agora, exatamente a solução geopolítica. Como é que nós vamos dividir? Então tem as etnias lá, esquecendo um pouco a questão religiosa, tem as etnias. Tem um maluco lá que é palestino. Outro maluco é jordaniano. Como é que você divide essa porra? Seria um esquema de propriedade privada, aquilo que o Rothbard já falava. Mas eu não vou entrar nesses detalhes na prática, porque é o seguinte, tem uma piada aqui, né? A piada é a seguinte, o cara encontrou um gênio, né? Aí ele esfregou a lâmpada, apareceu o gênio. Aí o cara falou, pô, legal, tenho 3 pedidos. Aí o gênio falou, não, 3 pedidos é o caramba, tá em crise, recessão da porra, é um pedido só. E pede alguma coisa fácil. Aí o cara falou, então tá bom, cara, eu tenho um sonho, eu quero paz no Oriente Médio. Eu quero que o Oriente Médio finalmente seja uma terra de paz, próspera. Aí o gênio fala, porra, os caras estão há séculos se matando, sei lá, uma puta complicação geopolítica lá, você acha que eu vou resolver isso? O cara pede outra coisa. Aí o cara fala assim, então eu quero entender completamente a mente das mulheres, quero saber o que se passa na cabeça feminina, como fazê-las felizes, né? Aí o gênio, bom, pegou um mapa lá, deixa eu ver, aqui é a Cisjordânia, aqui é a faixa de Gaza, né? Pois é, o problema do Oriente Médio é complicado demais pra falar numa live. Talvez depois eu possa fazer uma série de vídeos sobre isso, porque não é nenhum vídeo, é uma série de vídeos, o bagulho é complicado lá. Mas qualquer que seja a solução, ela passa por abolir o Estado. É o contrário do que Hobbes falava. O Estado promove o conflito. O Estado promove contradições no seio da sociedade que vão culminar em conflitos. Bom, é isso aí. Perguntas. Desculpa se eu pular alguma pergunta aqui. O sistema de comentários aqui do Facebook é muito ruim. A Jordânia está certíssima. O Estado cria conflitos, ele se alimenta desses conflitos. E o pessoal acha que é o Estado que vai acabar com os mesmos conflitos que ele cria, que ele alimenta. Não. A população precisa matar a fonte do conflito, que é o próprio Estado. Amanda Alves, por favor, não falem mais em Hume e Kant. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Amanda. Ler Kant é uma tortura. Ler Kant é um negócio chato pra caramba. Eu tenho um monte de livros de religião aqui. Eu tenho até uma biblioteca teológica aqui. É tão gostoso de ler. Eu falo, pô, que droga que eu tenho que sair, que droga que eu tenho que comer. O Kant não. O Kant não vejo a hora de terminar. É um saco. O ideal seria que esse cara não existisse. Eu só fui me informar de Kant porque eu quero conhecer o inimigo. E Hume é a mesma coisa. Aliás, você sabe que o Hume, quando ele morreu, né? Quando ele tava morrendo, olha, pra vocês verem. E o Hume era um empiricista de merda, inimigo da igreja, inimigo da religião. Quando ele tava no leito de morte, ele começou a sentir o corpo dele pegando fogo. E gritava de horror. E morreu. Aí a enfermeira dele disse o seguinte: eu nunca mais quero presenciar a morte de um impenitente. É um espetáculo horrível. Ao contrário da morte dos santos, né? São Domingos Salvio, por exemplo. Quando ele estava no leito de morte morrendo, ele morreu criança ainda, ele disse para os pais: não se preocupem, é tudo muito bonito. É tudo muito bonito. E morreu. É bem diferente. A Paloma Álvares, um beijo para você também, Paloma. Pergunta quanto tempo é para a Venezuela entrar em guerra civil. Eu acho que já entrou, Paloma. Inclusive, é preciso ter em mente uma coisa, Paloma.
Muito se fala nas gerações de conflitos. Conflitos de primeira geração, conflitos de segunda geração. Em alguns predominava o movimento, depois veio o fogo. Depois vieram os conflitos irregulares, até que falam que a guerra vai ser contra o terrorismo. Os conflitos de quinta geração. O fato é que há 7.000 anos os conflitos são iguais. É o Estado contra o povo. Quero ver quando é que as pessoas vão começar a enxergar isso. A Jordânia nos lembra do grande herói Ross fucking Ulbricht. Ele que criou lá o Silk Road. A pena que prenderam ele. Mais uma prova de que o Estado está em guerra contra a população. Porra, o Ulbricht fazia um site lá que as pessoas podiam comercializar drogas livremente, o que era uma maravilha, porque você tira o poder dos traficantes criminosos, fica só os traficantes honestos. As pessoas podiam vender armas, o que é excelente para resistir à tirania do governo e para matar bandido. E outros produtos. E outras coisas, né? Calzone, pão de batata e outras coisas, né? Cogos, o que você acha de cristãos que usam a Bíblia para dizer que matar é errado? Meu, eles não entenderam, eles não fizeram a exegese correta, porra. O mandamento não é não matarás, é não assassinarás. Em hebraico existem várias palavras para matar, assassinar, porque eles viviam em um ambiente bem pesadinho ali. Isso sempre, as circunstâncias sociais sempre influenciam a linguística, né? Então eles tinham um monte de sinônimo para tirar a vida de alguém. A palavra hebraica usada, eu não vou lembrar agora, é uma palavra que se refere a assassinar por motivo torpe e não a matar. Matar é permitido em várias situações, legítima defesa, guerra justa, pena de morte para vagabundo e assim por diante. Cada pergunta, meu. O Alisson tá falando uma barbaridade aqui. Discurso anti-americano. Caceta, meu, vou ter que pegar minha biblioteca agora. Ele tá falando que discurso anti-americano é pedir para o Ocidente entrar em desgraça, quando na verdade foi os Estados Unidos que levou o Ocidente à desgraça. A força do Ocidente era quando os Estados Unidos não tinha vez, era quando o centro da cultura estava na Europa, na cristandade europeia. Os Estados Unidos veio para ferrar tudo. Um bando de liberal maçônico, estragar o Ocidente. Não existe conservador de verdade sem uma dose de anti-americanismo. Esse livro aqui, ó, Eduardo Prado. Dá pra ver? É que tá invertida essa girosca aqui. Bom, mas depois vocês se viram aí. Ó. Eduardo Prado, A Ilusão Americana. O quanto eles estragaram com a sua influência o resto do mundo, o quanto eles patrocinam de movimentos socialistas. Johnny Gomes, o Olavo de Carvalho está decrépito ou sempre foi uma fraude intelectual? Apesar do tanto de cigarro que ele fuma, que já deve ter dado um treco nos vasos sanguíneos cerebrais dele, eu acho que ele sempre foi uma fraude. Não diria nem uma fraude intelectual, ele é mal intencionado mesmo, ele é um agente da CIA. Ele se diz conservador e paga para os Estados Unidos, a mesma contradição que eu acabei de falar. Agora o cara tá elogiando a renda básica do Suplicy, cara. Puta merda. Eu dei um esculacho no Suplicy o dia que ele foi no INSPER. Que ele se diz cristão. Eu defendo a renda básica porque eu sou cristão. Falei, maluco, vai ler Coríntios. Vai ler a carta aos Coríntios. O homem deve dar de livre e espontânea vontade com felicidade. Não porque o governo impôs, porra. Felipe, a sua pergunta é muito boa. Como que o povo vai derrotar o Estado militarmente? Mas se eu for responder essa pergunta em detalhes, a live vai ficar gigantesca, vai ficar do tamanho de um discurso do Fidel Castro. Basicamente, mercado negro. Depois, podemos fazer um vídeo só disso. Vontade de cantar música russa hoje. Katyusha. Música russa é muito louco. Enéas era comunista? Pergunta do Gabriel Guedes. Era um socialistão, né? Defendia todo tipo de intervenção econômica, protecionismo, desenvolvimentismo. O bom do Enéas é que ele criticava a nova ordem mundial, os liberalecos, a ditadura gay.
esse tipo de coisa. Mas acabou aí. Ele era um bom crítico desses caras, mas não servia mais pra muita coisa. Ou então pra nos fazer rir, né? Miasmas pútridos emanam do Congresso em Brasília, contaminando o ar da metrópole, mas meu nome não exala odor mefítico, porque não chafurda no pântano da ignomínia. Pô, isso era épico, né? Deixa eu ver o que mais. Debate com Alexandre Porto, já falei. Se eu rolar nossos 2 pila, da minha parte, metade vai pra caridade. Cogos, você privatizaria a Amazônia? Mas pra ontem. Por vários motivos. Pra acabar com aquela baixaria que está acontecendo de violação da propriedade privada de todo tipo que você imaginar. É sem terra invadindo terras justas de grandes fazendeiros. É grande fazendeiro lobista invadindo terra justa de pequenos poceiros. É que é uma putaria. Você sabe quem mais desmatou a Amazônia? Porque, pô, eu brinco lá. Não é que eu brinco, na verdade eu quero andar de tanque. Isso não é uma brincadeira, não. Isso não é brincadeira. Eu quero andar de tanque e tanques devem ser vendidos para a população. Mas eu acabei falando lá, foda-se o meio ambiente. Eu não penso assim. Não é foda-se o meio ambiente. Eu gosto muito dos ambientes bucólicos. Andar na natureza, como dizia Henri David Thoreau, é uma fonte de inspiração intelectual. A natureza é importantíssima. E os índios iroquois já falavam, sem ser cristãos, mas pela gnose natural do homem, que o contato com a natureza pode te conectar a um plano espiritual. E nós católicos sabemos disso. Né? Tanto é que muitos mosteiros estão aí no meio da natureza. Então, porra, eu não quero que devastem a Amazônia. Se eu não quero que devastem a Amazônia, eu quero que usem a Amazônia para sua vocação natural. Uma vocação que seria descoberta nos processos de mercado, portanto, com a privatização. Porque, porra, a Amazônia não serve para plantar soja, caceta! O problema é que soja no Brasil é um oligopólio fascista. Então os caras devastam a Amazônia inteira para plantar a porra da soja. Porra, o solo da Amazônia é uma merda. Só nasce aquele bando de árvore na Amazônia porque fica renovando o tempo inteiro. A árvore morre, nasce outra, a árvore morre, nasce... Você tira as árvores e acabou aquela porra. Aquilo não é terra fértil para agricultura, caralho. Aquilo é ecoturismo, aquilo é biblioteca genética. Aquilo é fazer um hotel fazenda, porra. A única maneira de fazer isso de maneira economicamente sustentável é privatizando, caralho. E eu tenho outra putaria também. Aquele príncipe Charles de merda quer pegar todas as reservas minerais que tem no subsolo da Amazônia, devastando tudo, né? Aí ele inventa, vamos fazer reservas indígenas. É claro que ele quer fazer reserva indígena, filha da puta. Depois ele vai matar os índios todos, dando uma de Andrew Jackson lá, e vai pegar o minério pra ele. Maçom do caralho. Os maçons querem invadir a Amazônia, isso é verdade. Nisso o Bolsonaro até tá certo. O problema é que aí o Bolsonaro quer botar o Estado brasileiro lá. O Estado brasileiro vai ser outra puta dos maçons, como foi o Fernando Henrique ao vender a Vale pra esses putos aí. Buffet, Soros. Então o que tem que fazer? Privatiza a porra toda. Se privatizar, os caras vão explorar o minério de maneira sustentável. A Lúcia Sobreiro fala que ela mora num bairro onde o PCC comanda e a segurança aqui é bem maior que em outros bairros. A segurança é sempre melhor na mão de qualquer agente que não seja o Estado. O Estado é o pior tipo de gangue criminosa que existe. O PCC é um bando de bandidos. Boa parte da força deles vem com uma aliança com o PT. Mas ao não ser o Estado, ao ter algum interesse em pelo menos salvaguardar os negócios de droga lá, eles já são menos ineficientes que o Estado. Na verdade é o seguinte, o Estado é eficiente porque para o Estado interessa a insegurança. Para o Estado interessa incutir o medo na população. O PCC está vários níveis abaixo do Estado em níveis de maldade. Eles são criminosos, psicopatas, assassinos, mas eles não têm aquele fator demoníaco globalista maçônico do Estado. Então, para eles não interessa deixar a população morrendo com terror. Então, eles têm lá o básico da segurança, matam um monte de inocentes também. Agora, imagina uma polícia privada num ambiente de livre mercado. Puta, seria muito louco. Que seria o ideal? O ideal seria matar o PCC todos, matar o Estado todos e privatizar a porra toda. Os Illuminati são a propagação do mal. Os Illuminati são a nova ordem mundial. Pessoal, a live vai ficar... Ó, tem muitas perguntas boas, mas eu vou terminar por aqui, porque senão a live vai ficar gigantesca. É isso. Abraço pros caras, beijo pras meninas.